Vamos ver aqui o que nós vamos fazer aqui, pessoal. Só um momentinho. Boa noite a todos vocês que estão sempre nos acompanhando. Nós vamos fazer uma live hoje um pouco mais rápida com o professor Marcelo Marcelino, que está aqui já, né? Então, nós vamos lá. Pessoal, então, nós estamos iniciando mais um programa, o segundo programa deste dia 4, o programa O Ponto da Política. Eu sou o Afonso Mavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, quinta-feira, dia 4 de junho de 2020, são 19 horas e 47 minutos. Hoje, na pauta aqui nós vamos falar sobre passeatas, as passeatas em Curitiba, São Paulo e Manaus. Para ver uma análise, o professor Marcelo Marcelino vai fazer uma análise de tudo isso, né? E o espaço aqui é aberto e democrático, e você pode participar, como a gente sempre fala, com perguntas, observações, críticas ou sugestões, né? Daí, Marcelino, professor Marcelino, como é que está? Tudo bem aí? Boa noite. Tudo bom, querido? Satisfação mais uma vez. Agradeço pelo espaço. Legal, então vamos lá. Seguinte, nós tivemos aí, final de semana em São Paulo, já é o segundo final de semana, assim, então, enfim, sobre as passeatas antirracista e, digamos assim, e contra o governo Bolsonaro, e passeatas favoráveis ao governo Bolsonaro lá em São Paulo, onde as torcidas de futebol do Corinthians, que puxou, né, do Palmeiras, São Paulo e Santos, se reuniram, enfim, para contrabalançar as passeatas que vêm acontecendo com uma certa frequência dos apoiadores de Bolsonaro. No entanto, segundo o que a gente viu pelos jornais, etc., e tal, e reportagem, somente a passeata pró-democracia que sofreu algumas repressões policiais. O que você teria a comentar sobre isso, essa de São Paulo especificamente? Professor Marcelino. Bem, vejam bem, o que acontece geralmente nas manifestações? Boa parte das greves, das manifestações que acontecem, quando são puxadas por grupos progressistas, muitas vezes ocorre uma certa exasperação de violência, de tentar conter as insurgências do povo, né? As manifestações, as greves e tudo mais, como uma forma de certa forma, conter a própria democracia em si. O que aconteceu, por exemplo, em 2015? Quem lembra de 29 de abril de 2015, com a greve dos professores? Na verdade, não foi uma greve, né? Foi um ato contra a Previdência ser privatizada ou ser retirada os direitos da Previdência do Estado, e os professores foram brutalmente repreendidos pelo aparelho policial, aparelho que envolveu a polícia militar em grande medida, a polícia civil e tudo mais. É um procedimento já habitual, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o Estado salvaguardando as suas linhas de frente, os seus interesses, junto com grande parte dos grupos empresariais, para conter a democracia e, ao mesmo tempo, avançar os seus projetos de lei, em vez de ser a direção do povo, da população, contra a própria população. As manifestações agora, as últimas, e há muito tempo tem acontecido isso, geralmente o aparato policial está na linha de frente da proteção dos grupos mais conservadores e reacionários. Dificilmente grupos mais conservadores como esse, mais reacionários, mais até fascistas, são repreendidos pelo Estado. Isso não é uma novidade. Isso já há muito tempo acontece, e eu tenho até uma crítica muito veemente a fazer em relação ao próprio aparato policial. Consideramos, boa parte das pessoas que trabalham com a questão da crítica à violência, entendemos que, por exemplo, o aparato policial não pode ser da polícia militar. A polícia militar deve ser extinta.
a polícia comunitária, a polícia civil deve substituir a polícia militar. A polícia militar é um aparelho de violência que em poucos lugares do mundo existem. Nem mesmo nos Estados Unidos, que tem um forte aparato policial de repressão, de coerção, tem polícia militar. Então, as polícias militares são, de certa forma, um grupo armado do Estado que tem um monopólio da violência justamente para conter a democracia. Em vez de salvaguardar a democracia, os grupos armados, eles concorrem contra a população. Então, não é um procedimento habitual somente desses últimos tempos. É um projeto histórico de conter a democracia por quem está no poder. Isso é analisado sociologicamente com pesquisa empírica, inclusive, né? Como as polícias, em grande medida, agem para conter os avanços democráticos, os avanços progressistas. E agora, nesses tempos de truculência, de violência e de forte viés fascista, o que acontece? Os grupos de verde e amarelo geralmente estão sendo protegidos pela polícia, enquanto os grupos antifascistas estão sendo contidos com violência policial, a fim de proteger justamente os cidadãos que fazem apologia ao processo antidemocrático. Quer dizer, em vez de proteger o cidadão que está lutando pela democracia, o aparato policial militar, e de forma geral, protege os cidadãos que vão contra a democracia, que justamente são aqueles grupos que defendem não apenas o Jair Bolsonaro, mas defendem a contra-democracia. Então, esse é um processo que, nos últimos tempos, ele exagerou, ele exasperou, mas é um procedimento das polícias de proteção dos grupos mais conservadores já de muito tempo, e do próprio Estado e dos grupos empresariais. Não sei se você viu um vídeo que apareceu muito claramente nesse final de semana, mostrando como que a polícia age no quintal de um sujeito abastado e como que a polícia age no quintal da periferia. São práticas totalmente diferentes. Isso é uma questão, inclusive, de cultura social e de uma forte presença do Estado protegendo o patrimônio, protegendo os mais ricos e usurpando no seu poder contra os mais pobres. Então, nós temos que discutir muito essa questão da violência institucionalizada contra os pobres, contra a periferia, contra os negros, contra as populações vulneráveis. E, ao mesmo tempo, proteger os cidadãos que, na verdade, estão na linha de frente da riqueza, digamos assim, a favor de situações que favoreçam os mais ricos, os mais afortunados. Então, tem essa questão muito clara e definida. Existe uma luta de classe na sociedade que protege os ricos e, de certa forma, é muito violento com os mais pobres, seja uma violência física, uma violência moral, uma violência social e tudo mais. Então, isso é um processo que já vem acontecendo há muito tempo, só que agora ficou mais nítido, né? Ficou mais evidente. Mas isso aí é um processo histórico de longa data. Perfeito, perfeito. Muito interessante. Realmente é o que deu para a gente observar nesse final de semana, né? Então, estão marcadas novas passeatas aí para o final de semana que vem agora. Mas e sobre... nós vamos falar de Curitiba, vamos falar sobre a passeata que aconteceu em Manaus, né? Que ele aconteceu de forma pacífica também, mas foi uma manifestação pró-democracia, né, e fechou avenidas, enfim, isso foi no dia 2 ainda, dia ontem, né, e com coros e atos artísticos pela defesa da democracia, contra o racismo e contra o governo Bolsonaro. Você assistiu, viu essas passeatas também, professor? Eu não acompanhei tanto como acompanhei aqui em Curitiba. Em São Paulo, em Curitiba, acompanhei bem mais de perto. Essa de Manaus não acompanhei tanto assim, porque ela acabou ficando um pouco camuflada, porque apareceram tantas coisas domingo para cá, e como a situação que envolveu a violência no centro de Curitiba, ela ficou na ordem do dia da discussão, eu acabei não me debruçando tanto para olhar de Manaus assim, não percebi como que foi esse aspecto de construção dessa carreata, dessa passeata na relação contrária ao governo, contrária aos fascistas, em favor da democracia.
Porque eu acompanhei justamente o de Curitiba, que Curitiba surgiu essa situação, né, de uma conflagração entre a polícia militar e justamente grupos que estavam querendo fazer uma manifestação no centro da cidade. E a de Manaus acabou ficando um pouco camuflada. Mas é um processo de construção democrático que vem acontecendo em relação a justamente a forma brutal, violenta, não só simbólica, mas violenta no sentido físico, de quem está procurando o regime autoritário, procurando a violência no sentido mais, não só simbólico, mas no sentido do poder de coerção física, moral e tudo mais, né? Perfeito. Mas eu acredito que daqui para frente a tendência é só aumentar. A mobilização vai crescer cada vez mais daqui para frente. E não tem como dizer a pessoa ficar em casa mais, porque chegou no momento em que as pessoas não conseguem aguentar mais ficar em casa, por várias razões. Essa política foi realmente a que não deu para segurar mais. É nesse sentido que eu queria fazer uma pergunta. Veja só, estamos aí com a pandemia, o coronavírus, o vírus se espalhando, o vírus aumentando no Brasil, os governos, tanto o governo federal como os estaduais e os municipais, parece, ao meu ver, que eles estão com medo, principalmente os governos municipais, estão com medo de perder votos nas eleições que se aproximam e, às vezes, flexibilizam adiantado mesmo. Eu vou falar francamente, hoje mesmo ontem, eu fui um determinado comércio aqui do município, que eu tive que ir mesmo, não tive que ir, fui com boné, máscara e tudo, sinceramente, me deu vontade de sair correndo lá de dentro. Sinceramente, me deu vontade de sair correndo lá de dentro, mas não pude, sabe por quê? Quando eu cheguei na porta, estava uma pessoa ali recebendo o pessoal sem álcool gel para passar, etc. e tal, isso e aquilo. Ainda bem que eu tinha levei, passei nas minhas mãos. Falei, mas como é que está? Não, ainda não está no limite. Pô, confiei, entrei, beijo do céu. Sinceramente, professor Marcelino, quando eu entrei, eu quase caí de costa. Mas quando eu entrei, o espaço não era lá muito grande, eu entrei cheio de gente, ir para cá e para lá, espaços curtos que não dá 1 metro uma gôndola da outra. Não dá se dá 1 metro, não vou, talvez 1 metro uma gôndola da outra. Agora eu estou aqui, peguei correndo as coisas, peguei até coisa que eu não precisava ali, cara, gastei o que não precisava gastar. E, sinceramente, eu falo francamente, fiquei apavorado lá dentro, fui no caixa correndo, falei, passa o meu aqui. Nisso veio uma senhora ali, mais uma amiga, não sei quem, marido e tal, e veio vindo do lado e vinha do lado o pessoal. Eu tive que chegar e falar, vem cá, nós estamos dentro do mercado, aqui já tem gente demais, vocês não estão respeitando 1 metro de distância? Falei para o marido. Ele falou, não, é que está espaço curto. Eu falei, pois é, mas então, por favor, eu já estou respeitando, mas vocês estão em cima aqui. Isso, se o cara fosse um cara mais nervoso, poderia ter dado uma briga, e quem sabe eu tivesse levado uma surra, ou dado uma surra, entende? Ou se ambos se machucassem hoje respondendo processos. Eu vejo isso por falta, sabe, porque é de fiscalização dos municípios. Então, nesse sentido, que eu fiz essa introdução para dizer que essas passeatas, professor Marcelino, ao mesmo tempo que elas demonstram a vontade da democracia, a vontade da luta pelos direitos, que eu acredito que tenho também pego um exemplo dos Estados Unidos, das passeatas dos Estados Unidos, que está se proliferando pelo mundo aí também, mas ao mesmo tempo que é boa para a democracia, ela pode disseminar, ser um momento de vetor do coronavírus. Como lidar com isso, né? Então, esse é o grande dilema, que na verdade acontece o seguinte, né? Vamos por partes. No caso brasileiro, principalmente, nós temos uma confluência de uma crise econômica, que já vem de algum tempo, no caso do Brasil,
A gente percebe muito bem que a economia já estava naufragando já há muito tempo, ela não desenvolveu nenhuma reação como se esperava de muitos blocos favoráveis ao governo, à ordem vigente, uma crise política muito, muito difícil com esse governo atual, e também, ao mesmo tempo, a pandemia do coronavírus. Como a maioria das pessoas não consegue permanecer em casa, porque grande parte das pessoas não tem nem sequer carteira assinada, trabalha no setor informal, precisa sobreviver, a outra grande parte está desempregada, está desalentada, é uma sociedade totalmente colocada numa situação de refém dessa crise absurda, jamais vista no Brasil, nesse nível, e você cria todo um momento de difícil permanência em qualquer situação que a pessoa fique restrita ao seu lar. Porque a gente, como eu e você, podemos até ficar em casa, mas a maioria das pessoas não pode ter essa oportunidade de ficar em casa, porque são reféns não só do trabalho, do emprego formal, do trabalho informal, mas da busca pela sobrevivência. Isso, de certa forma, rechaça qualquer possibilidade, ou a mínima possibilidade, das pessoas permanecerem em casa sem se aglomerarem nas ruas. Ao mesmo tempo, você tem uma ausência completa ou quase total de políticas públicas, políticas por parte dos governantes municipais, estaduais e federal, em relação a respeitar as mínimas formas de se organizar. Então, por exemplo, a questão da Prefeitura de Pinhais, de Curitiba, é óbvio que está acontecendo coisas que não tem simplesmente nenhum tipo de medida para conter o avanço de um exagero populacional que frequente os bares, a lanchonete, o supermercado, enfim, qualquer lugar. Não tem fiscalização, assim como não tem nenhuma política. Os governantes não têm uma política a não ser pedir para as pessoas ficarem em casa. Mal chegam os R$ 600 na casa das pessoas. Muitas pessoas tiveram o seu cadastro rejeitado pela Caixa Econômica Federal. Nós vivemos uma situação gravíssima no Brasil com a crise política, com a exasperação do fascismo, da forma autoritária que está nas ruas, e as pessoas chegaram um momento que elas prestaram atenção no seguinte, e não foi nem os partidos políticos que organizaram nada de esquerda, as pessoas mesmo, as torcidas organizadas e outros grupos, decidiram entrar numa disputa contra o neofascismo, e foram para as ruas. Porque não dá para ficar em casa. Porque chegou no momento que o Brasil ele está num dilema que ele vai ter que enfrentar. Ele não consegue mais ficar em casa. O povo brasileiro não consegue mais ficar em casa. Porque ou ele sobrevive ou ele sai. Né? Então, ele tem que sair para sobreviver. Não só economicamente, mas politicamente. Porque o Brasil ele está cada vez mais partindo, quem sabe, a gente não sabe ainda do que vai dar isso, uma ditadura militar de novo. Então, as pessoas decidiram procurar evitar isso. Então, decidiram entrar em choque com a tropa do Bolsonaro, com a tropa do pessoal que defende o golpe de Estado no Brasil. E aí, como é que faz? Nós chegamos num ponto que não deu para escolher mais. As pessoas decidiram sair. Agora, sem dúvida, que isso vai repercutir no sentido da saúde pública, sem dúvida que vai. Agora, até onde que a gente vai conseguir resistir, ainda é uma incógnita no Brasil. Porque agora que a curva ela está se acentuando mais, ela não está em declínio, ela está se acentuando. E ela vai aumentar muito até o final de junho, até começar a cair novamente. Mas e se cair, aquele pico do coronavírus, não poderá retornar de novo? Poderá retornar de novo. Esse que é o grande problema. A gente não sabe ainda a dimensão. Eu havia dito, por exemplo, que no Brasil iriam morrer mais ou menos, no mínimo, o que já morreu nos Estados Unidos. Quer dizer, 110 mil pessoas morreram nos Estados Unidos. E o Brasil está caminhando para ser o próximo Estados Unidos da América. Então, nós chegamos no momento que não dá mais para ficar em casa para lutar contra o fascismo e para lutar pela sobrevivência. Porque os R$ 600 não chega, o cadastro não é aprovado, e as pessoas precisam comer, como é que faz? Além de tudo, tem o fator classe média e o da educação civilizada. As pessoas não respeitam os espaços sociais de convívio.
As pessoas não têm essa cultura civilizacional, essa cultura educacional para respeitarem os espaços públicos. Porque no Brasil nunca foi construída uma cidadania, uma educação, que as pessoas soubessem conviver um com o outro e respeitando os espaços um do outro. Então, é uma sociedade caótica. A sociedade brasileira chegou no seu momento, em 2020, que ela vai ter que se repaginar. Quer dizer, esse ano, 2020, será um ano realmente de ou uma mudança ou uma continuidade do pior que poderá vir pela frente, infelizmente. Pois é. Veja só, os municípios, bem que poderiam, pode ser grande, pequeno, o que for, vamos falar aqui do Paraná, região metropolitana, interior do Paraná e capital, evidente. Vamos falar aqui do Paraná. Poderiam, no início, logo no início da pandemia, no início aí de tudo isso, a gente ouvia em alguns municípios, ou conversava por internet, ou por telefone com um amigo, outro aqui no município também de Pinhais, eu via os carros anunciando, carro de som, fica em casa, não sei o que, de repente sumiram esses carros aí. Sumiram esses carros. Eu não sei se sumiram porque os municípios têm que flexibilizar, os municípios, não sei se outros municípios aí isso está acontecendo também ou não, tem que flexibilizar por causa da economia, etc., a pressão do mercado interno, do mercado local, dos empresários micro, pequenos, e empresário local. Mas eu digo, eu sempre digo e vou repetir, não seria melhor, professor Marcelino, uma pergunta aqui, que ao invés dos pequenos, micros e médios empresários ficarem pressionando prefeitos, prefeitas, prefeituras, administrações públicas, em vez de ficarem pressionando para abrir o mercado, temos que abrir, temos que flexibilizar, porque tem que pagar água, luz, isso e aquilo. Não seria mais conveniente que eles se reunissem e exigissem de seus administradores municipais, estaduais, enfim, que forçassem, através da lei, do Supremo, não sou jurista para saber de onde, mas através de força de lei, que o governo cumpra com isso, que envie verbas, que faça chegar as verbas a essas pequenas microempresas e também para aqueles trabalhadores precarizados, né? Para que essas microempresas, enfim, consigam sobreviver, pagar suas contas, manter os empregos, né? Ou então, que os municípios, esses microempresários, que os municípios arquem com alguma despesa, arquem com alguma... vão atrás de verba, porque, afinal, os políticos, aqueles que ostentam cargos políticos, né, os administradores municipais, tanto executivo quanto legislativo, poderiam se unir em torno disso, uma proposta assim. Você acha viável alguma coisa nesse sentido ou estou divagando aí? Você está corretíssimo. Na verdade, a pressão política deveria ir em cima dos governos municipais, estaduais e federal. E os sindicatos poderiam muito bem ajudar nesse processo, chamando os trabalhadores para uma grande greve nacional, pressionando ainda mais justamente o empresariado, para que o empresariado pressionasse o governo estadual, municipal e federal, para que os recursos fossem liberados. Porque o que deveria acontecer? Deveria ocorrer uma paralisação geral de todo tipo de trabalho, a não ser os essenciais, e com muita regra e com muita organização. Então, você está corretíssimo, não precisava ser em torno de lei. Poderia ser na política mesmo, porque recursos orçamentários podem e devem ser liberados. E não precisa passar por força de lei. Existem emendas constitucionais já aprovadas para isso, mesmo com toda a discussão, que a gente possa até não concordar com muitas delas, mas elas foram liberadas para isso. O Tesouro Nacional tem trilhões de reais para disponibilizar para municípios e estados. Por que não foi feito isso? Por causa dos interesses dos grandes conglomerados econômicos financeiros. O Banco Central, através do Tesouro Nacional, transferiu 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos privados e para estatais. O que significa isso?
significa que quem está sendo preferido nessa questão não é a população pobre, não é a sociedade, não são os pequenos, médios e micros empresários, mas são os banqueiros e são os capitalistas que já têm muitos recursos. Esses recebem todos os recursos orçamentários possíveis. Agora, a população ficou à margem. E os pequenos, micro e médio empresários não receberam nada praticamente comparado àquilo que deveria acontecer para salvaguardar a vida, para salvaguardar, inclusive, a economia. Porque agora, com a crise, a economia brasileira está terminando de quebrar. Então, o que deveria acontecer? O governo deveria injetar dinheiro na economia. Injetar dinheiro para você fazer com que a economia retornasse a funcionar. Mas agora, nesse momento, com a pandemia subindo, vai acontecer algo inverso, porque a população vai adoecer mais, os hospitais vão ficar abarrotados de gente, de doença, de problema, vai dar problema, inclusive, na própria questão do consumo. As pessoas não vão sair para consumir, as pessoas não têm dinheiro para consumir, não adianta só abrir o comércio. O que está acontecendo é o seguinte, os comerciantes, os empresários estão pressionando os governos municipais e estaduais para abrir os comércios. Por isso que os governadores, os prefeitos, não conseguiram segurar. É uma pressão política. Mas aí a pergunta que você fez, então por que não fazer a pressão política para liberar os recursos orçamentários para salvaguardar as pequenas, médias e microempresas e a população? Em vez de fazer justamente ao contrário, abrir o comércio sem demanda, sem recurso, que não adianta nada abrir o comércio se as pessoas não têm dinheiro, se as pessoas não saem de casa, porque muitas delas não têm por que sair de casa já que tem recurso, porque não querem se expor ao coronavírus, que são a classe média e outros mais abastados. Então, essa economia não volta para o lugar. E tem, assim, incerteza econômica, Chicão. Agora saiu, por exemplo, os índices da indústria automobilística foram os piores possíveis. Nunca se teve na história do Brasil, desde 1957, quando foi implantada a indústria automobilística no Brasil, uma recessão no setor desta monta. Porque a economia brasileira quebrou e não adianta abrir o comércio para não vender para ninguém. Então, agora, a recessão está batendo no pescoço e aí não tem o que fazer mais, porque a coisa daqui para frente só vai piorar, infelizmente, e até mesmo para os empresários, porque a economia não vai voltar a funcionar e isso vai ajudar, inclusive, a derrubar o governo Bolsonaro, seja pela política ou seja pela economia, porque não há como governo nenhum conseguir parar de pé com uma economia em frangalhos. Aí nós vamos entrar numa outra rota de colisão, que é pelo mundo real. O mundo real vai colocar de frente a situação que, na verdade, fica impossível enfrentar nessa questão de crises múltiplas e diversas. Perfeito. Professor Marcelino, antes de eu pedir para você comentar sobre as passeatas aqui de Curitiba, eu quero ler os nomes aqui, ó. Nelson Giovenardi, Sônia Maria, Vanir Pereira está aqui conosco, Maria Heleno, Edson Elias, Agostinho Marqueviques, o Agostinho do Aviário, professor Rafael Pons Reis, Pedro Paulo, pré-candidato a vereador lá em Curitiba, né? Então, professor Marcelino, e sobre a passeata do último final de semana em Curitiba, que começou de uma forma legal, bacana, uma passeata democrática, pacífica, e terminou lá no Centro Cívico, o próximo do Centro Cívico, lá, com uma baderna. Você acha que isso foi provocado pelos próprios manifestantes que iniciaram pacificamente, ou pode ter tido invasão, infiltração de gente mandada, tipo pau mandado, para caracterizar a violência nessa passeata? E você acha que foi válida essa passeata em Curitiba? Ou não? A passeata, não só a manifestação de domingo, mas no começo da semana, no dia útil, à noite, também é uma passeata legítima, é uma caminhada legítima. São manifestações democráticas. E se por alguma razão ocorreram situações que foram numa direção de depredar algum patrimônio, depredar monumentos da cidade, rasgar a bandeira, queimar a bandeira,
isso pode ter acontecido por grupos que a gente não sabe muito bem definir quais são. E se foram os mesmos desse mesmo grupo, o que acontece com as manifestações? Elas continuam sendo legítimas, porque nas manifestações sempre vai acontecer um momento em que alguém vai sair da linha, você não consegue controlar todo mundo. É quase impossível. Essa ainda foi pequena, mas numa passeata maior, numa caminhada, enfim, numa organização maior, é muito difícil de conseguir controlar boa parte das pessoas que muitas vezes tem outro tipo de forma de se expressar, forma de se colocar adiante da questão, até mesmo com raiva, com ódio, enfim, tem sentimentos, emoções ali. A gente não tem como você definir exatamente em que momento, em que medida que a pessoa deve e pode se manifestar. Então, os movimentos sempre vão ter esse tipo de situação, mas isso não deslegitima, em hipótese alguma, o movimento democrático que foi realizado. Agora, se alguém, porventura, exagerou, saiu um pouco daquele plumo da manifestação e acabou sendo mais agressivo, é uma coisa que pode acontecer, vai acontecer, mas que de forma alguma isso tem a ver com o fato de ser antidemocrático, porque na verdade é ao contrário, é super democrático e infelizmente essas coisas podem acontecer a qualquer momento, em qualquer movimentação e organização de manifestantes. Faz parte do processo da luta política. Se alguém depredou algum lugar, se alguém incendiou, queimou alguma bandeira, rasgou, isso vai acontecer com alguns dos membros, e muitas vezes, depois que faz, não tem como consertar. Mas, na verdade, isso não deixa de ser legítimo e ser democrático, por causa que alguns acabaram saindo um pouco da sua forma de se manifestar mais contundente no sentido político. Perfeito. E para a última pergunta aqui, por exemplo, essas manifestações foram bastante criticadas, enfim, etc. e tal, e inclusive pelo governo federal, vice-presidente, enfim, presidente. Mas, no entanto, naquela manifestação ao estilo da Ku Klux Klan, em frente ao STF, feita há poucos dias atrás aí, com tochas, aquelas roupas, né, próprias, copiando aquele movimento, não se falou nada, você não viu uma contestação por parte dessas autoridades. O que você achou daquela passeata lá também, querendo, olha só, acabar com o STF, acabar com as instituições? Isso aí é coisa neofascista mesmo, né? Então, veja bem, apesar da gente discutir o papel dessas instituições ditas republicanas, a gente pode até discutir a eficiência, a organização, eu acho que a gente, inclusive, deve discuti-las. Agora, quem está incitando há muito tempo a violência não são os grupos que estão a favor da democracia. Há muito tempo, os grupos neofascistas estão na rua ou nas ruas para mobilizar forças antidemocráticas, ameaçando pessoas, ameaçando instituições, ameaçando a democracia. E quando um grupo sai à rua, diminuto, que foi o caso no começo dessa semana aqui em Curitiba, e faz determinadas manifestações que são consideradas acima do padrão aceitável, até pela moral, os bons costumes das pessoas, aí eles são vistos como baderneiros. Então, veja a desproporção da luta política, que não tem absolutamente nada a ver com o movimento na sua centralidade. Porque na sua centralidade, o movimento democrático é um movimento super legítimo. Ele nunca fez apologia à violência contra alguma pessoa em particular, contra grupos em particular. Ele veio para defender a democracia. Agora, outro grupo, dos amarelos e os verdes, eles estão há muito tempo se colocando contra as pessoas, ameaçando políticos, ameaçando o juiz, ameaçando indivíduos, movimentos sociais. Então, qual é o problema da sociedade? É não perceber, por um lado, e por outro, ser conivente com certos tipos de grupos que, na verdade, estão colocando para fora, se manifestando, o seu pior ódio contra as classes populares possível.
Quer dizer, uma raiva, o racismo, a xenofobia, o conceito da discriminação. Só um parênteses, só para... desculpe, não atrapalhando teu raciocínio. Não, aí. Imagina. Mas, por exemplo, a quebra, né? Não estou defendendo aqui o quebra de vidraça, de forma nenhuma, não estou defendendo. Mas o que impacta mais na sociedade é a quebra de uma vidraça, de um banco, de uma loja, ou uma manifestação antidemocrática como essa que nós vimos em frente ao STF à noite, com tochas e vestidos macabros? Então, a gente sempre foi, desde pequeno, nesse mundo do patrimônio, da mercadoria, do dinheiro, a valorizar os bens materiais em detrimento da liberdade, da democracia e dos movimentos sociais. Nós acostumamos a defender muito mais o patrimônio, é uma visão de mundo muito baseada no capital, e a gente acaba desviando o verdadeiro foco, que é lutar pelas liberdades democráticas, é lutar pelo fato da pessoa poder se manifestar, poder ter igualdade social, igualdade de gênero, igualdade de raças, tudo isso fica segundo plano, terceiro plano. Agora, quando você atinge o patrimônio, é um escândalo, que, como você mesmo disse, né? A gente não quer chegar a esse ponto, muitas vezes com pequenos comerciantes que não têm nem condições de se manter. Agora, essa situação acontece no momento em que a sociedade permitiu que chegasse nesse ponto. Inclusive aquelas pessoas coniventes com essa situação que permitiram um avanço antidemocrático que a gente está percebendo agora. Por isso que está acontecendo isso. Porque houve uma permissividade das pessoas em, de certa forma, se colocar contra isso daí. Esse discurso do ódio, o discurso discriminatório, o discurso do preconceito, o discurso das bandeiras autoritárias. Vejam quantas bandeiras, quantos símbolos e quanta coisa negativa, o negativismo contra a ciência. Aí as pessoas não se colocaram contra isso e aceitaram muitas delas. E agora, realmente, elas se dão conta, muitas delas, que a coisa piorou demais e que, na verdade, ela pode realmente encaminhar para uma situação terrível no Brasil, que a gente não tem como saber exatamente os desdobramentos desse processo, desse embate aí. Mas vejam só, as pessoas realmente se observam muito bem. Elas realmente reclamam do patrimônio e não reclamam das liberdades e da livre expressão democrática, que essa sim deveria ser sagrada, ser plena, garantida, não só pela Constituição, mas pela sociedade, que é ela que de fato garante a Constituição. Legal. Professor Marcelino, nós estamos chegando ao final, aí temos mais 3 minutos aí, e eu deixo para suas considerações finais, ok? Ótimo. Então, quero agradecer mais uma vez pelo espaço, nobre amigo Chico, e agradecer as pessoas que estão nos assistindo, e que a gente vai acompanhar toda semana, semanalmente, aliás, todos os dias, na verdade, né? A gente se coloca aqui no teu belíssimo canal, a cada semana, mas nós acompanhamos diariamente e a cada minuto, a cada instante, as movimentações da economia, da política, da sociedade, que, na verdade, o que tem aí de assunto, não falta live para fazer, né, amigo? Então, eu agradeço mais uma vez, obrigado, e a gente vai se ver no nosso próximo encontro semana que vem. Perfeito. Um abraço a todos e tudo de bom. Perfeito. O nosso próximo encontro é na terça-feira, às 7h30, e depois, na quinta-feira, também às 7h30, conforme às 7h30, né, às 19h30. Beleza? Um grande abraço para você, um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam, que compartilharam aí a nossa live. Um abraço a todos. Um abraço.